Então, né, galera, como todos já sabem aí, o nosso querido apresentador e empresário Silvio Santos nos deixou hoje, não é? Com 93 anos. E além de eu fazer um vídeo falando da história de vida dele, falando quando ele nasceu, essas coisas, né? Que todo mundo sabe, né? Todos já devem ter milhões de vídeos falando as mesmas coisas, né? Eu quero mais deixar esse vídeo assim mais como uma reflexão, né? Eu quero já levar para o lado da reflexão e, e dizer assim que para mim o Silvio Santos, né? Eu cresci assistindo, né? Os programas do Silvio Santos, né? Porque eu sou da década de 90, né? Nessa época era explodido, né? Na televisão programas de auditório, né? Tinha o Silvio Santos, o Gugu, o Faustão, né? Dentre outros aí. Então eu cresci, né, assistindo SBT. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir o Chaves, Chapolin, Cinema em Casa, né? Eu era fã assíduo quando eu era criança, fã assíduo da SBT, do SBT. Aí depois eu também assisti algumas novelas à tarde, né? Até porque eu acho que as novelas, eu gostava muito de assistir aquelas novelas mexicanas, sabe? À tarde, assim. E na minha opinião, as antigas são as melhores, né? Hoje em dia parece que é tudo uma cópia da outra, mas enfim. Eu não poderia deixar de fazer essa homenagem, né, ao Silvio Santos, que pra mim, assim, ele me inspira muito, sabe? Quando o assunto é relacionado a empreendedorismo, né, principalmente. O Silvio Santos serviu de exemplo para mim empreender, para mim correr atrás dos meus objetivos, para mim fazer as coisas certas. E eu admiro muito esse homem empreendedor, principalmente, que ele foi. Porque ele foi muito inteligente, né, nos empreendimentos dele. Aí, assim, ele já foi camelô, ele já trabalhou em rádio, né, etc. Fez aí todos os tipos de trabalho. Eu tava vendo que ele sempre tratou os funcionários dele muito bem, ele pagava em dia, ele ajudava, ele até deu casas, né? Eu tava vendo, ele até deu casas para alguns funcionários dele que estavam começando naquela época, né? Então o Silvio Santos foi uma pessoa fenomenal, né? Quem não, acho que foi ele que iniciou aquela coisa de jogar dinheiro para as pessoas, né? Quem que faz isso, né? Jogar dinheiro para as pessoas? Ninguém faz, né? Eu acho que ele inovou, né? Assim, ele foi o primeiro a fazer isso. Que apresentador, que pessoa famosa que você vê fazer isso, né? Eu nunca vi, não. E eu acho que também não vamos ter mais pessoas assim, né? Porque os mais velhos aí vão nos deixando e outras pessoas vão pegando o lugar, né? E vai cada vez mais, né, se extinguindo, né? Que nem, tipo assim, eu não assisto mais televisão hoje em dia, gente, já tem vários anos. Se eu assisto televisão é quando eu vou na casa da minha tia, que ela assiste, e eu assisto um pouquinho lá, né, porque eu fico lá um pouquinho. Mas fora isso, galera, eu não assisto mais televisão há muitos anos já. Mas enfim, né, aí me vem aquelas lembranças, né, quando eu assisti o SBT, que pra mim, na minha infância, era a melhor emissora de todas, né? Até hoje, hoje em dia decaiu bastante, né? Todas as emissoras no geral, né? Os seus conteúdos ali. Mas pra mim a SBT ainda se mantém ali das melhores. Silvio Santos, que ele faz? Por que será que ele virou esse sucesso? E claro que ele teve talento, né? Ele teve muito talento. Ele nasceu com talento para isso, né? Para esse, como se diz, não só por o empreendedorismo geral, mas para comunicação. Ele é muito bom em comunicação, né? E assim, galera, hoje em dia não temos, como se diz, patrões, empresários tão bons quanto o Silvio Santos foi. Não existe, né? Hoje em dia, o que eu tava pensando assim, quando eu escutei na TV falando dele, né? Que ele ajudava as pessoas e tudo mais.
Hoje em dia, assim, você vai trabalhar para uma pessoa, galera, e às vezes a pessoa é tão pobre quanto você. E essa pessoa, só porque ela tá ali no cargo de gerente, um gerente, um subgerente que seja, ela já quer ser maior que você, entendeu? Ela quer pisar na sua cabeça, ela quer como se ela fosse multimilionária, sabe? Às vezes a pessoa não é nada, a pessoa é igual você praticamente ali, no mesmo nível. E o que eu vejo é que essas pessoas nunca saem daquilo que elas estão, naquela situação que elas estão. Tem gente que assim tem trabalho mesmo, galera. A pessoa ganha, como colocar R$ 5 a mais que você, já tá querendo cagar na sua cabeça, pisar em você, entendeu? Então, gente, se você parar para olhar a vida dessas pessoas, nunca sai daquilo, né? Elas nunca melhoram de vida, nunca muda a vida delas. Por isso que eu acredito muito em destino, sabe? Eu acredito em destino, eu acredito em karmas, assim. Eu acho que a pessoa fez, o agir da pessoa é errado, sabe? Aí a pessoa não sai daquilo, às vezes a pessoa tem vontade, assim, de empreender, né? Às vezes até a pessoa abre uma empresa, mas não sabe lidar, né? Com a parte emocional ali, não consegue lidar com os funcionários. Às vezes o ego fala mais alto, a ganância, que mais que fala mais alto? O egoísmo, né? Você vê que as pessoas hoje em dia estão muito egoístas, tão egoístas, tão muito narcisistas também as pessoas. Então eu fico comparando, né? Porque o Silvio, assim, eu reparo muito na história dele e no jeito que ele conduzia, sabe? Assim, as coisas, como ele conduzia os funcionários, como ele conduzia mais a parte de administração ali que ele ia passar na televisão, por que ele chegava naquela conclusão que ia passar aquilo. Ele, ele tinha muita humildade, galera, para escutar. Ele escutava muito o que os funcionários tinham a dizer, sabe? A opinião assim, tipo, o que você acha que eu devo fazer aqui, assim, assado? Ou vinha alguma pessoa de fora, assim, aí falava pra ele, por que você não faz assim, assim no seu programa? E sabe, ele tinha aquela humildade, né, pra escutar as pessoas, assim. E muitas vezes, né, aconteceu isso. Às vezes ele via uma pessoa assim, ele achava engraçado, achava diferente. Aí ele chamava, entendeu, a pessoa para trabalhar ali no SBT. E ele nunca. Ele sempre pagava as pessoas assim antes, galera. Eu tava vendo lá no jornal que ele. Parece que era dia 10, né, o pagamento. E ele já. No dia primeiro, dia segundo, ele já pagava certinho todo mundo, entendeu? Ele falava assim, ó, nunca prometa uma coisa que você não vai cumprir. Se você prometeu que vai dar isso pra essa pessoa, você vai lá e dá, entendeu? E ele, nos programas dele, galera, ele não tinha negócio de preconceito, entendeu? Ele recebia todos os tipos de pessoas nos programas dele. Porque tem algumas pessoas que falam, que ele fez isso e aquilo, que ele teve umas falas assim, não sei o que. Mas não é, galera. Ele era muito brincalhão também, né? Ele não tinha. Eu não via o Silvio Santos como tendo preconceito com alguém, não, galera. Que eu vi ali. Porque ele deu oportunidade para todos os tipos de pessoa. Todos os tipos de pessoa iam nos programas dele. E. Então é isso, né, galera? E o cara ficou bilionário, né? Aí eu pensei assim na minha cabeça: mas ele mereceu mesmo. Ele fez por onde, né? Ele era justo, ele era honesto, ele era humilde. Ele fez por onde e fica mesmo, porque o destino não se equivoca, não se equivoca, galera. O que a gente faz, a gente planta, entendeu? Se você plantar coisa boa, você vai receber sim coisa boa. Se você for justo, se você for, né, se você trabalhar bastante também, né? Porque tem muitas pessoas assim que querem empreender, mas não quer correr atrás das coisas, né, galera? Quer ficar, inventa uma ideia ali, põe de qualquer jeito. Às vezes a pessoa tem até uma ideia boa na cabeça, mas não sabe conduzir, né? Não sabe conduzir essa ideia, levar para frente, né? Não tem criatividade, muitas pessoas não têm. E o Silvio não, eu vejo assim, eu paro para olhar a atitude que ele fazia, né? Quando ele ia começar um negócio.
ele tinha o planejamento, ele tinha criatividade, galera. Ele trabalhava bastante, ele ponhava em prática certinho assim, entendeu? Ele tinha uma visão assim para o negócio, para as coisas darem certo, né? E eu reparo muito bem isso. E até presto atenção para me repor na minha vida, né? Isso também, porque eu também empreendo e para a gente que é empreendedor, o Silvio Santos é como um professor, né? O maior empreendedor do Brasil para mim foi o Silvio Santos aí. Ele teve muita inteligência aí para fazer as coisas que ele fez, né? Muita inteligência mesmo. E ele tinha o dom e talento, né, para fazer essas coisas. Também que com certeza aí ajudaram bastante. Então fica a minha homenagem aí para esse grande comunicador e eu vou continuar pondo em prática, né, as coisas que eu aprendo aí quando eu paro para analisar a história dele e tudo mais aí, quando eu assisto documentários, etc. Que nem esse ano vai sair um filme dele, né, galera? O filme do Silvio Santos. É uma pena que ele não ficou vivo para assistir, né? Mas vai sair esse filme e eu espero assistir também esse filme dele. Que vai contar a história da vida dele, né? Quando ele começou e tudo mais. Como é que ele foi crescendo, né? Aos pouquinhos ali. Desde de de vendedor, né? Ele vendia de porta em porta, ele vendia na rua. Tantas pessoas aí, né? Cheias de preconceito, né? Com vendedores, sendo que os maiores milionários, maiores empresários são as pessoas que um dia foram vendedores, que bateram de porta em porta, que empreenderam. Então, o brasileiro tem a mente muito assim, ó, focada, muito, sabe, achando que pode ganhar dinheiro só trabalhando para os outros, né? E para mim, CLT é uma escravidão, galera. E a liberdade está no empreendedorismo. E o Silvio Santos foi uma grande prova disso, né? Ao meu ver, a prova cabal, assim, né? De tudo isso aí. Porque no CLT você vai ganhar dinheiro, mas você vai ficar naquilo ali para sempre. Você não tem chance de crescer a mais do que aquilo, né? E já no empreendedorismo, é arriscado? É. Mas também, se você acertar um produto ou qualquer coisa, acabou, já era. Então também tem que contar com um pouquinho da sorte também, né? Mas então fica aí essa minha homenagem, aí essa minha reflexão, sabe? Sobre o Silvio empreendedor, o Silvio empresário aí. E fica aí todas as minhas condolências para a família dele, para os amigos, para todos os funcionários dele também. E é isso aí. Descanse em paz, grande Silvio Santos.